Olá, meus queridos alunos do Colégio Santa Rita, eu sou a professora Evilane. Na nossa aula 16 de Química, nós vamos resolver exercícios do livro didático, do capítulo 2, tema 2, a tabela periódica, que inclui também as propriedades da tabela. Meus queridos alunos do nono ano, espero que vocês gostem da nossa aula de hoje e procurem exercitar mais em casa. Bem, na página 119 nós temos um gráfico que apresenta as primeiras e segundas energias de ionização para os elementos sódio, magnésio e cálcio, indicados como 1, 2 e 3, não necessariamente nessa ordem. Bem, pessoal, aí no gráfico não está na ordem dos elementos como eu citei, né? O livro, ele quer que você faça a pesquisa na tabela periódica, né? Como eu não tenho aqui uma tabela periódica, então vou dar aqui o nome, ou o número atômico para vocês dos elementos, né? Caso alguma questão não venha com a tabela periódica, ele precisa fornecer o número atômico. Você fazendo a distribuição dos três elementos, do sódio, do magnésio e do cálcio, nós vamos ter a terminação para o sódio 3S1, para o magnésio 3S2 e para o cálcio 4S2. Então, nós vamos saber a família e o período onde se encontra cada um desses elementos, né? Se termina em S1, família 1. Se termina em S2, família 2. Se a camada de valência é a de número 3, então estão no terceiro período. Se a de número 4, o elemento cálcio está no quarto período. Bem, pessoal, e o que é energia de ionização? Ou potencial de ionização, né? Energia mínima necessária para extrair um elétron de um átomo gasoso isolado, né, pessoal? Esse átomo tem que estar neutro e no estado gasoso. Então, pela fórmula aqui, ó, ele vai absorver energia e aí vai ser retirado elétrons e ele vai se tornar um cátion, né? E você vai indicar aqui a quantidade de elétrons. E a energia de ionização nos períodos é da esquerda para a direita e nas famílias é de baixo para cima. Bem, pessoal, e como seria a questão da primeira e da segunda energia de ionização? Bom, se você observar, quanto menor for o raio atômico, maior será a energia de ionização. Então, dos três átomos aqui, você tem o cálcio com a maior quantidade de camadas. Então, ele é o que vai ter o maior raio atômico. Então, a primeira energia de ionização aqui será a menor, né? Então, você tem que observar primeiro o sódio e o magnésio, né? Se você observar, os dois têm a mesma quantidade de camadas, né? 3 camadas. Mas o magnésio, pessoal, ele de acordo com o raio atômico aqui, pessoal, como ele está na família 2, ele vai ter um raio menor do que o sódio, que está na família 1, né? Então, por ele ter um raio menor, então ele terá uma maior energia de ionização para poder retirar um de seus elétrons, né, pessoal? Então, o sódio é o elemento que vai ter a primeira maior energia de ionização. Aí ficamos com, ou o magnésio, aí ficamos com o sódio e com o cálcio, né? Quem vai ter a segunda maior energia? Bem, pessoal, se você observar, o sódio, ele vai ter apenas 3 camadas e o cálcio apenas 4 camadas. Então, quem tem o maior número de camadas tem mais facilidade de perder elétrons, certo, pessoal? Porque o raio vai ser maior. Então, o sódio é o que vai ter maior dificuldade para perder o seu segundo elétron aqui, ó. Ele vai perder o primeiro de 3S1 e aí ele vai ter que perder o segundo elétron aqui de 2P6. Então, a dificuldade para retirar esse segundo elétron vai ser maior. Então, a nossa resposta é a letra D de dado, certo? Em relação ao tamanho do raio, eu coloquei aqui para vocês, ó. O cálcio tem maior raio do que o sódio e tem maior raio do que o magnésio. Então, o magnésio é o que tem um raio menor, vai ter mais facilidade de tirar o primeiro elétron. E entre o cálcio e o sódio, ele vai ter mais dificuldade porque ele vai ter um raio menor, né? Então, a dificuldade vai ser maior. Aqui está no gráfico a representação dos três, na ordem aí que vai ficar no gráfico 1, 2 e 3, ok? Na página 120, a primeira questão diz o seguinte: na tabela periódica atual, os elementos químicos estão organizados em grupos e períodos.
O que há em comum nos elementos de um mesmo grupo e dos elementos de um mesmo período. Bem, pessoal, no mesmo grupo da tabela periódica, os elementos têm a mesma terminação na quantidade de elétrons da camada de valência, né? Ou seja, tem a mesma quantidade de elétrons. Coloquei aqui para vocês as famílias, né? Como é que fica essa terminação. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui que na família 11, a terminação é NS1ND10. Aqui foi um erro meu na hora de fazer a questão, certo? E o cromo é um elemento que também não segue o diagrama de Linus Pauling, ou seja, é o princípio de Aufbau, né? E quem está no mesmo período tem a mesma quantidade de camadas na distribuição eletrônica. Tá aqui eu demonstrando para vocês, né? No primeiro período só tem uma camada, no sétimo período nós vamos ter as 7 camadas eletrônicas, né? Na segunda questão, ele pede para você completar esse quadro, pessoal. Aí você vai ter que fazer a pesquisa na tabela periódica, né? Bem, o primeiro elemento, que é o Na, é o sódio. Ele termina em S, né? Ele é da família 1. Ele está no terceiro período, é representativo, natural e é um metal, né? O chumbo, o símbolo dele é o Pb. Ele tem a terminação P, porque da família 13 até a família 18 termina em P. Família 1 e família 2 terminam em S1 e S2, respectivamente. As famílias que estão no meio da tabela terminam em D, o de transição externa, e o de transição interna, que são aquelas duas linhas que ficam fora da tabela periódica, terminam em F, né? Então, o chumbo está na família 14, sexto período, ele é representativo, natural e também é um metal. Bem, o elemento que está na família 1 e no quinto período é o rubídio, pessoal. O símbolo dele é Rb, né? Ele é representativo, natural e também é um metal. Bom, o próximo elemento ele está no quinto período, é de transição e ele é artificial. Então, temos o tecnécio, né? O símbolo dele é o Tc, a terminação dele é D, porque é elemento de transição externa, né? Ele está na família 7, ele é um metal. O elemento da família 13, a família do boro, né? É ele mesmo aqui, ele termina em P, é representativo e natural, certo? E ele é um ametal. Aí o ouro, o símbolo dele, né, AU, aí ele termina em D, está no grupo 11, período 6, é transição externa, natural e ele é um metal. O samário, ele se encontra na série dos lantanídeos, né, e então ele termina em F, ele está no grupo 3, porque tanto os lantanídeos quanto os actinídeos estão no grupo 3. Está no sexto período, ele é de transição interna, ele é natural e é um metal. Bem, quem está na família 14 é o carbono, né? Ele é um elemento do segundo período, representativo, natural e ele é um ametal. E quem está no grupo 6 e no sexto período é o vanadio, ou é o tungstênio, desculpe, termina em D, porque é transição externa, né? É natural e ele é um metal. Faça um print aí dessa página, pessoal, para a gente poder continuar o nosso exercício e vocês fazerem a cópia da questão no caderno de vocês. Bem, a terceira questão diz o seguinte: a supercondutividade elétrica é uma característica de certos metais de, ao serem resfriados a temperaturas muito baixas, passarem a conduzir corrente elétrica praticamente sem resistência. Assim, a corrente flui pelo material sem perda significativa de energia. Um dos elementos químicos mais importantes na composição de ligas supercondutoras é o ítrio, de número atômico 39. Sobre o ítrio, responda. Bem, pessoal, eu vou colocar aqui o diagrama de Linus Pauling para a gente fazer a distribuição eletrônica e saber quantas camadas ele tem. 39 vai ficar assim distribuído: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e 4d1. Você vai contar os elétrons que estão aqui no expoente e tem que dar 39 elétrons, certo? Então, quantas camadas nós temos? Camada 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós temos a camada K, L, M, N, I, O. Indique o nível e o subnível mais energético. Bem, pessoal, toda distribuição eletrônica termina com o subnível e ele é sempre o mais energético. Então, na nossa distribuição aqui é o 4D1,
que indica que ele está no quarto período, né? Ou desculpe, o nível 4, subnível D, né? Em que período da tabela está localizado? Bem, pessoal, se a camada de valência é a camada de número 5 aqui, ó, 5S2, então esse elemento está no quinto período. E ele é de transição ou representativo, né? Bom, se terminou em D, ele é de transição externa, né? E terminou em E, é de transição interna. Na nossa quarta questão, ele diz o seguinte: recentemente foi divulgada pela imprensa a seguinte notícia. Aqui, pessoal, mais ou menos abreviando esse texto, falando sobre a descoberta dos mais 2 novos elementos da tabela periódica, que é o organésono, né, e o elemento 116. Né? E eles foram colocados na tabela periódica e agora a 7ª linha da tabela periódica ela está totalmente preenchida. Né? Então, aqui é um pequeno texto falando sobre a complementação da tabela periódica com esses 2 elementos. Ele quer que você veja as proposições aqui abaixo, né, e dizer quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Bem, no item 1 diz o seguinte: o elemento 118 será classificado como um gás nobre? Sim, ele está na última coluna da tabela periódica, o nome dele é organésono, né? Então, o item 1 é verdade. O item 2, o elemento de número 116 está classificado como um halogênio. Não, pessoal. Se você observar na tabela periódica, ele é um calcogênio, família 16. Então, está incorreto. A quarta, os 2 novos elementos pertencerão ao período 7? Eu acabei de afirmar para vocês que sim, a última linha da tabela periódica, né? 8. O elemento chumbo utilizado na experiência tem símbolo PB? Também, se você procurar na tabela periódica, é verdade. O novo elemento de número 118 tem 8 elétrons? Todos os elementos, com exceção do hélio, na família 18, terminam com 8 elétrons na camada de valência. Então, está correto também. Ele é um gás nobre. Esses 2 novos elementos são caracterizados como elementos artificiais. Sim, pessoal. Todos os elementos de número atômico acima do 92, que é o número atômico do urânio, eles são chamados de transurânicos e todos são artificiais. Não tem nenhum natural. Então, o 32 também é verdade. Então, a nossa somatória vai dar 61. Na nossa quinta questão, ele diz que o íon de carga bivalente mais 2, positivo, né? Ele tem 36 elétrons. Aqui, pessoal. Ele quer saber qual é a distribuição do seu átomo neutro, né? Ora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quantos prótons tem nesse átomo. Se ele tem 36 elétrons, foi porque ele perdeu 2 para ficar com essa quantidade. Carga positiva perde elétrons. Então, na realidade, ele tinha 38 elétrons, perdendo 2 ficou com 36. Então, nós vamos fazer a distribuição eletrônica dos 38 elétrons. Está aqui o diagrama de Linus Pauling mais uma vez para vocês, né? E vamos fazer a distribuição. Se você observar, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Se você contar, dá 38, ó. 10, 20, 30, 36, com 2, 38. Ele quer saber a família e o período. E a camada de valência é a camada de número 5 e, por coincidência, ela é o subnível mais energético e o mais externo, né? Então, se a camada é de número 5, esse elemento está no quinto período. Se termina em S2, ele é um alcalino terroso. Na sexta questão, é uma questão da XPSEX, né? Ele fala sobre um tipo de munição, né? Que é usado em projéteis especiais, pessoal, que tem cargas pirotécnicas, né? Tem uma luz colorida. E ele fala o seguinte sobre esse elemento químico. Ele é da família dos alcalinos terrosos. Então, se ele é da família dos alcalinos terrosos, ele termina em S2, né? Família 2. Ele tem massa 137 e número de nêutrons 81, né? Então, pessoal, ele diz também que sabe-se que na tabela apresentada aqui, no item 3, né? Existe uma relação entre a cor e os elementos, né? Que ele deu aqui na tabela, que é essa tabela aqui, pessoal.
Olha, ele deu cálcio, bário, estrôncio, cobre e o magnésio. Cálcio é vermelho alaranjado, o bário é verde, o estrôncio é vermelho, o cobre é azul e o magnésio tem a cor branca. Ele deu as distribuições já desses elementos. Eu peguei essas distribuições e coloquei aqui para a gente responder a nossa questão. Bem, pessoal, se esse elemento é um alcalino terroso, a gente tem que ver quais são os elementos que pertencem a essa família. Bem, o cálcio, o bário, o estrôncio e o magnésio. São elementos que pertencem a essa família. Então, o cobre não responde a nossa questão. Outra coisa, ele diz que o número de massa é 137 e o número de nêutrons é 81. A gente subtraindo a massa menos o número de nêutrons, a gente encontra o número atômico, o número de prótons. Levando em consideração que esse átomo é neutro, então o número de elétrons também é 56. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apenas contar aqui os expoentes e vamos observar qual é o elemento que vai ter 56 elétrons distribuídos. O primeiro tem 20, o segundo 56, o estrôncio tem 38, o cobre 29 e o magnésio tem 12. Como eu disse, não seria o cobre. Então, o elemento que tem 56 elétrons é o bário. E se você olhar lá na tabela novamente, o bário tem a coloração verde. Então, tá aí, pessoal, essa questão é muito extensa, mas ela é muito fácil de se responder. Então, a nossa alternativa é a letra B. Na página 122, nós temos a sétima questão, que diz o seguinte: o galho é um metal de baixo ponto de fusão, o cromo é usado em revestimentos de decoração, o potássio é um metal altamente reativo e o césio é um elemento radioativo. Sobre esses 4 elementos, pessoal, ele quer que você diga a ordem crescente de raio atômico, né? Se ele diz tamanho do átomo, é raio atômico. Bem, pessoal, colocando para vocês aqui o número atômico, né, desses elementos, você poderia ter utilizado a tabela periódica para descobrir qual a família de cada um, mas eu estou procurando ensinar para vocês dessa forma porque tem, às vezes, provas ou concursos ou vestibulares que não dão a tabela, né? Mas eles dão os números atômicos. Então, fazendo a distribuição, o galho, ele termina em P, todo elemento que termina em P, você soma o P com o S que vem antes, mais 10. Então, 1 mais S aqui, que é 2, dá 3, com mais 10, 13. Se terminou em D, é o mesmo processo, você soma com S antes, só que não soma mais 10. Então, vai ficar apenas 5 mais 1, que é igual a 6, família 6. Se termina em S1, é família 1, que é o caso do potássio e do césio. Bem, pessoal, o raio atômico, ele nos períodos é da direita para a esquerda e nas famílias é de cima para baixo. Então, quem vai ter maior raio são os elementos da família 1. Então, eles na ordem aí, o de maior raio é o que tem 6 camadas e o que tem menor raio é o que tem 4 camadas. Então, o césio tem raio maior do que o potássio. E os outros dois aí, o galho e o cromo, bem, o galho, como ele se encontra mais na família 3, então ele é o que vai ter o menor raio de todos os 4. Então, começa por ele, o galho, o cromo ele vai ter raio intermediário, depois o potássio e o césio. Então, a nossa resposta é a letra A. Eu deixei aqui para vocês uma explicação por escrito disso do que eu acabei de falar para vocês, ok? Não esquecer também, pessoal, que o cromo e os elementos da família 11, eles não seguem o diagrama de Linus-Pauling, certo? Então, preste atenção direitinho, eles não seguem o diagrama de Linus-Pauling. Bem, pessoal, na 8ª questão diz o seguinte: um átomo tem um salto significativo de valor de segunda para a terceira energia de ionização. Então, é da segunda para a terceira. Ele quer saber, esse átomo pode ser o sódio? Ó, pessoal, o sódio, ele tem número atômico 11. Ele é da família 1 e está no terceiro período. Se você observar, o saldo maior dele vai ser da energia de ionização do primeiro para o segundo. Ó. Ele vai perder aqui, e para se retirar o segundo elétron dele aqui, porque só vai ficar 2 camadas, pessoal, precisa de uma energia muito maior. Então, a diferença de saldo aqui da primeira para a segunda energia vai ser maior do que da segunda para a terceira, né? Então, não pode ser o sódio, ok? Porque ele é da família 1. Tá aí a explicação por escrito daquilo que eu falei. Na 9ª questão, nós temos uma sequência aí de
absorção de energias, né? E o alumínio perdendo elétrons, né? E se tornando cátion, né? Primeiro ele perde um, depois perde mais dois, ou perde outro, né? Ficando com duas perdas, né? E perde mais dois, ficando com 3 perdas de elétron. Ele quer saber qual é a energia que foi necessária para que isso acontecesse. Bem, pessoal, é a energia de ionização ou potencial de ionização. Os átomos de alumínio aí estão no estado gasoso, é neutro, né? Então ele vai absorver essa energia, X, Y e Z, e vai perder elétrons para se tornar um cátion. Já a sequência aí dos valores é do menor valor para o menor valor, para o maior, desculpa. Por quê? Porque X, no caso de X, a energia só vai retirar um elétron. No caso de Y, vai retirar mais outro. No caso de Z, mais 2. Então, à medida que vai aumentando a quantidade de elétrons a ser retirada, a energia tem que ser maior. Então, a nossa alternativa aí é a letra C de casa, pessoal. É uma energia de ionização e os valores em ordem crescente aí, da menor para o maior valor. Tá aí dentro do quadrinho o que é que significa energia, o potencial de ionização, que eu já falei para vocês, e o que é que acontece aí da explicação que eu dei. Né? Na questão 10, ele deu uma tabela periódica com símbolos fictícios, né, e ele pergunta, qual é a ordem crescente de raio atômico para X, Y e Z? Bem, pessoal, se você observar, eles estão no mesmo período. O raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Então, a ordem crescente vai ser Y é menor do que Z e menor do que X. Quem vai ter o maior raio é X, quem vai ter o menor raio é Y. A ordem crescente da primeira energia de ionização. Energia de ionização é o contrário. É da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, entre A, D e K, que estão no mesmo período, quem vai ter a maior energia é K e quem vai ter a menor energia é A. Então, A vai ser menor do que D e vai ser menor do que K. Isso vai ser a ordem crescente. Na letra C, ele quer a ordem crescente de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Lembrando que essas propriedades que começam com esse nome, eletroafinidade, eletronegatividade, eletropositividade, não são válidos para os gases nobres, né? Então, qual é a sequência da ordem crescente? Também é da mesma forma que a energia de ionização, pessoal, né? X tem a menor afinidade eletrônica do que Z, tem a menor afinidade eletrônica do que Y. Cresce da esquerda para a direita, né? E o valor de energia de ionização para Y e K, nós já estamos falando agora de família. Se você observar Y, ele está no segundo período, e K está no terceiro. Então, quem vai precisar da maior energia será Y, né? Então, a ordem crescente é K, ou Y vai ter maior e K vai ter a menor energia de ionização, ok? Na questão 11, ele deu um relógio com vários elementos químicos, pessoal. Eu vou agora colocar para vocês aqui a família desses elementos, ó. Tá aqui, coloquei o relógio com as famílias de cada um. Temos elementos da família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, né? E o hidrogênio que não tem família. Ele diz o seguinte na letra A. O ponteiro dos minutos aponta para o elemento de menor número atômico, que é o hidrogênio, pessoal. É o primeiro elemento da tabela periódica. Então, os minutos, o ponteiro é maior. E o ponteiro das horas para o elemento químico de maior afinidade eletrônica. Bem, pessoal, a afinidade eletrônica é da esquerda para a direita. E ela não é válida para os gases nobres. Então, aí vamos ficar com o flúor, que é o primeiro elemento. Ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, né? Então, o flúor é o primeiro elemento da família dos halogênios. Então, nós vamos ter 9 horas e 5 minutos como resposta. Na letra B, ele quer que você diga qual é o de menor raio atômico para os minutos, né? Bem, o menor raio atômico aí, pessoal, é dos alcalinos terrosos, que ele quer saber, né? Nós temos dois, o berílio e o magnésio. Só que o berílio, se você olhar para a tabela periódica, ele é o primeiro elemento, né, dessa família. E o magnésio vem logo depois, então o raio dele é menor, né? Ou é maior, desculpa. Ou de menor raio atômico, tá certo, é o berílio. E ele quer nos ponteiros das horas qual é o gás nobre do segundo período. Bom, Hélio negou o arroz a Cristina e Xerém a Renata, né? Então, o segundo período é neônio, né? Então, nós vamos ter 9 horas e
20 minutos. Lembrando que no relógio aqui nós temos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Então tá aí a resposta da nossa questão. E a última questão, ele deu 3 elementos com carga elétrica, né? Ele quer na resposta quais são os isoeletrônicos. Bem, nós temos o sódio e o potássio, cada um com 18 elétrons, né? Então o bário não vai entrar nessa resolução da questão. Então vamos ficar apenas com a letra A e a letra D. E além de 6 eletrônicos, ele quer a ordem correta do raio atômico. Bem, pessoal, quem tem a maior quantidade de prótons tem o menor raio. Por quê? Porque a força de atração com os elétrons vai ser maior. Então ele vai encolher a eletrosfera, né? Então nós vamos ter como resposta a letra D, porque o potássio, como tem número atômico maior, ele vai ter mais prótons, vai haver uma força de atração maior e ele vai ter o raio menor do que o enxofre, ok? Tá aí para vocês a explicação por escrito do que eu estou falando. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Procurem exercitar em casa, distribuição eletrônica, essas propriedades da tabela periódica, aprendam a sequência das setinhas, que aí vocês não vão ter dificuldade para fazer a atividade, ok? Lembre o que é família, o que é período, como é que a gente descobre as famílias e os períodos pela distribuição eletrônica. Um grande abraço da tia Vi e até a próxima aula.